Então, pessoal, aqui está uma imagem de uma criança que prendeu o pé no canto da escada rolante, né? Agora, você imagina o número de pessoas que passam por dia em um shopping e o número de ocorrências que você vai ter nesse sentido. Aqui falta a se reunir pessoas especialistas nessa questão de escada rolante para saber que tipo de proteções poderiam ser colocadas nas escadas rolantes para que isso não viesse a ocorrer, tá? Porque a prevenção é a melhor coisa que você pode fazer. Vamos supor que nessas escadas rolantes houvesse marcações no meio, né, aonde fosse uma prioridade da criança ficar exatamente nesse ponto, para que se evitasse isso. Porque a criança curiosa, né, às vezes está ali o pai e a mãe distraído no shopping, a criança curiosa vendo aquela escada descer, ela talvez sinta vontade de colocar o pé ali para brincar, né, e acaba acontecendo o pior. Então a falta de prevenção, a falta de uma reestruturação desse sistema é o que está ocasionando isso. E será que não existe outras tecnologias de escada rolante com uma segurança melhor? Será que não existe já essas calhas de proteção ou alguma coisa que possa ser colocada ali para que se evite isso? Ainda que viesse a reduzir ali o tamanho do espaço da escada rolante, a prevenção é a melhor arma, né? Algumas escadas, quando eu estudei sobre escada rolante, tinham as questões dos sensores, né? Quando ela sente algum desnivelamento, alguma coisa, ela acaba parando sozinha, né? Mas ali você percebe que, eu não sei se todas as escadas rolantes têm essa estrutura, que eu vejo muitas escadas rolantes em condições até de risco, em supermercados, né? Às vezes você vê sem aquela proteção onde finaliza ali a escada, né, onde tem ali o botão de emergência, às vezes o botão está quebrado, às vezes você não consegue visualizar direito o botão, muita gente não sabe, não há uma demarcação ali mostrando onde é esse botão de emergência. E até alguém descobrir como desliga, né, que é no finalzinho ali, lá no início, não acontece o pior, às vezes agrava um acidente. Mas a prevenção sempre foi a melhor estratégia para se evitar, porque você evita muitos problemas com a prevenção, né? Então, quando acontecem as ocorrências, elas são minimizadas. Então, tem que haver planejamentos, né, planos feitos para fazer essa prevenção. Uma demarcação na escada, onde as pessoas se acostumassem a colocar a criança ali por uma forma de segurança, e o comportamento da sociedade iria contribuir também para chamar a atenção. Pô, por que existe essa marca? Pô, onde que é o botão de emergência caso aconteça alguma coisa? Sabe, a falta de instrução, tem que ter ali um muralzinho de informações, uma demarcação em vermelho, indicando ali onde né, que indica ali os botões de emergência. Tem que ter mais sinalização e tem que ter mais prevenção para que se evite isso. Porque agora tu tem uma criança que saiu para um momento de alegria, de lazer com a família, e olha o que acontece, né? E quem vai arcar com esses prejuízos familiar, né? Quem vai arcar? Tá? Outra questão, shopping é um lugar de muita circulação. Muitos brasileiros têm problema cardíaco, né? Seja por questões de fumantes, pessoas que não cuidam da saúde, não se exercitam, não se alimentam direito, não bebem água, saem em temperaturas muito quentes, andam muito no sol, entram no ambiente de ar-condicionado, uma série de coisas que podem acontecer, né? Desde problemas já da natureza mesmo hereditária, né? Então, muitas pessoas têm um problema cardíaco. O suporte básico de vida, já no guideline desse ano, está aprovado o DEA como parte desse suporte básico. Só que parece que as instituições estão passando por cima desse projeto. Estão, tipo assim, não estão dando a devida importância. Se um socorrista, um bombeiro civil que está aí nesse shopping, ele tem o DEA em mãos, ele consegue salvar a vida da pessoa dos ataques cardíacos, das paradas cardiorrespiratórias de ritmos chocáveis que são muito comuns. Ataque cardíaco ventricular ou a fibrilação ventricular sem pulso. São ritmos chocáveis por um choque de desfibrilação do DEA. E sem o DEA, o socorrista tem que fazer manobras RCPs eficientes até a chegada do SAMU, né? E esses ritmos chocáveis,
eles com o tempo passam a avançar para ritmo não chocável, ele passa a se tornar uma sistolia, que é a ausência total de pulso, aonde só tem como socorrer com medicamento, adrenalina, né, ou epinefrina, que viria aí com o médico do SAMU, que vem com equipamento de cardioversor, que vem com o DEA já, também externo, e também no próprio cardioversor tem a função DEA. E eu estou falando disso há muito tempo, mas esses dias até vi um médico falando, já estou falando isso há muito tempo, tem que ter o DEA nesses lugares, porque são lugares frequentemente que você vai ter problemas de engasgo, porque uma praça de alimentação é enorme, né? Então os funcionários de restaurantes precisam estar treinados, né? Nas escolas temos a Lei Lucas, mas parece que se uma criança engasgar nas escolas, as pessoas nem sabem o que fazer, não sabem que o protocolo mudou, não sabem uma série de coisas, tá? Os restaurantes, os caras têm que saber lidar com eletricidade, com questão de água com eletricidade, com questão de gordura de cozinha, não jogar água, com questão de desengasgo. Se esses tipos de coisas fossem devidamente fiscalizados, esse curso, né? Primeiro que as instituições como de formação de bombeiro civil teriam mais clientes, né? Teria que ter o cara que trabalha ali no restaurante, ele vai ser um BVI, né? Um brigadista voluntário, vai receber uma porcentagemzinha a mais no salário, vai ter que todo ano fazer uma reciclagemzinha para ver se ele aprendeu mesmo, sabe? E ali você alimenta os centros de instrução e você previne vidas, porque aquele cara ali, ele já vai saber o que fazer no momento exato de uma ocorrência e vai ajudar os bombeiros civis, vai ajudar na prevenção e vai se ter o quê? Mais pessoas vivendo, porque quando se fala a prevenção, se cria a tristeza, a perda, a falta de planejamento dessas coisas vão trazer morte. E a prevenção traz vida. É isso que as pessoas precisam compreender. A prevenção é uma das coisas mais importantes, se não a coisa mais importante desse país. Porque você impede que muitas coisas aconteçam e que elas continuem acontecendo, né? Já não basta a gente ter um número de empresas que não tem fiscalização, indústrias aí que morrem um monte de funcionário e ninguém fica sabendo, as mídias não noticiam. E por quê? Porque não tem, a fiscalização é mal feita, ou gente ganhando por debaixo dos panos para fazer vista grossa quanto a questões, né? Lugares onde o maquinário está exposto de uma forma que o técnico de segurança do trabalho surta, vê aquilo ali, sabe que aquilo está errado. Então comecem a tratar os prevencionistas, principalmente os técnicos de segurança do trabalho, como alguém de suma importância nas empresas, né? Porque aí quando acontece, quem são os responsabilizados? Ninguém é responsabilizado criminalmente por coisas que são crimes, né? Quando você deixa de fazer uma medida preventiva, você está assumindo o risco, é um dolo eventual, você está assumindo o risco de que aquilo ocorra. Então vamos ter toda a prevenção feita para que a gente não tenha morte trágica, como acontece nas empresas, para que a gente possa como é que eu posso falar? Distribuir, né, esse conhecimento para a sociedade, para que elas também fiquem apercebidas quanto aos riscos das coisas, né? Disseminar a prevenção, né? Disseminar a importância da prevenção para a sociedade. E aí a sociedade cresce com um entendimento bom sobre essas coisas e sabe até socorrer o seu semelhante. O número de pessoas que morrem se reduz, o número de pessoas que vão sofrer traumas por conta daquela perda se reduz, o número de pessoas que vão estar no INSS por ficar aleijado por uma questão ou por um problema psicológico reduz, porque toda a sociedade começa a dar importância a essas questões de risco e passa a ser prevencionistas por natureza. Você vê que quando uma pessoa se acidenta, todo mundo quer ajudar, mas as pessoas não sabem o que fazer, tentam fazer de suas formas, e às vezes a forma que ela vai fazer vai prejudicar ainda mais a pessoa. Então vamos ensinar, se a pessoa tem vontade de aprender, vamos ensinar o caminho certo para que elas possam salvar vidas, porque às vezes ela vai ser a única pessoa que vai estar ali disponível para fazer um procedimento, e se ela tiver capacidade para isso, ela consegue manter os seus sinais vitais até a chegada de um socorro especializado, e parece que não entendem isso. O leigo, na era da informação, não pode ser mais leigo.